Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo André Luiz. Conduzirei a primeira parte desse vídeo, cujo objetivo é apresentar o artigo, cujo título é Uma análise de cenários prospectivos, um estudo sobre a implementação de ensino híbrido em uma instituição de ensino superior. O artigo foi desenvolvido para a disciplina de Tópicos Especiais 2, Técnicas de Elaboração de Cenários Prospectivos, cujos professores são o Dr. Carlos Francisco Simões Gomes e Dr. Marcos dos Santos. Os alunos são o André Luiz Gonçalves da Silva e o Fabrício Maione Tenório. Nesse slide, apresentamos as etapas seguidas para a confecção do artigo. No primeiro item, temos a elaboração e revisão do título, contendo 3 partes básicas: o problema a ser resolvido, a metodologia que será utilizada para resolver o problema, um recorte descrevendo onde o problema está acontecendo. No segundo item, temos a elaboração do resumo, contendo uma breve introdução, o propósito do trabalho, qual metodologia será empregada na busca pela solução do problema, quais foram os principais achados, ou seja, os resultados alcançados ou esperados, e contribuições para a sociedade. No item 3, temos a proposta de solução ou o modelo proposto, que é a metodologia efetivamente, cujos detalhes apresentaremos no próximo slide. No item 4, temos resultados obtidos, no item 5, considerações finais, e no item 6, conclusões. Conforme mencionado anteriormente, nesse slide vamos apresentar os passos da metodologia. O primeiro passo diz respeito à visão geral do sistema. Nessa etapa, o sistema é analisado como um todo, identificando todas as suas entradas e saídas. No segundo passo, temos o mapeamento das partes interessadas. E o objetivo é definir os atores relevantes envolvidos no processo, como governo, indústria, sindicatos e outras partes interessadas. O terceiro passo consiste na identificação de variáveis para definir as variáveis que podem afetar os cenários futuros. No quarto passo, temos a análise SWOT do sistema, para entender os pontos fortes e fracos do sistema, considerados como variáveis internas, e oportunidades e ameaças, considerados como variáveis externas. No quinto passo, temos identificação das incertezas, e aí uma observação, que para reduzir o nível de incerteza do futuro, trazendo ações e estratégias para o presente, de modo que se possa preparar e antecipar variações marcantes no ambiente. No passo 6, temos a seleção de variáveis relevantes. Nessa etapa é aplicada a matriz de impacto cruzado para reduzir o conjunto de variáveis para a construção dos cenários. No passo 7, temos a definição de indicadores chaves, e aí nessa fase um conjunto de indicadores chaves é definido para fornecer uma melhor análise das variáveis relevantes selecionadas. E no passo 8 temos a caracterização dos cenários prospectivos. Nessa etapa, com base nos resultados anteriores, os cenários são finalmente construídos. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução e o que motivou o desenvolvimento desse trabalho, A gente tem que a pandemia causada pelo coronavírus, ela impactou diretamente o ambiente educacional, O distanciamento social surgiu como uma emergência de saúde pública, atendendo exigências direcionadas para auxiliar a contenção de propagação da pandemia, A gente tem aí também a necessidade de revisão do processo de ensino de uma forma acelerada, O formato de ensino presencial substituído pelo virtual. Tivemos também a modalidade EAD, integrada ao modelo de ensino presencial, que foi declarada como uma forma de modernizar o ensino. A modalidade EAD, ela facilita a disseminação do acesso à educação e também rompe as barreiras do sistema educacional tradicional, Esses dois formatos de ensino, quando unidos, formam um conhecido modelo de aprendizagem combinada, ou ensino híbrido, ou blended learning. E temos também assim a questão de constantes atualizações, que ocorrem nos modelos de educação, acompanhando as mudanças da sociedade e do mundo do trabalho e estudo. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o ensino híbrido.
Em relação a formas de aprendizado, no formato de ensino híbrido, o estudante ele aprende em partes em um local físico, com supervisão, e no universo online, né, desenvolvendo seu próprio ritmo de aprendizagem de acordo com suas necessidades e habilidades. Em relação à combinação de métodos de ensino, né, essa combinação de diferentes métodos, como o uso de vídeos, aplicativos, internet, ambientes virtuais de aprendizagem, ela mescla atividades online e offline, né? Em relação a um ambiente mais aberto e criativo, a mobilidade e conectividade, né, deixando o gerenciamento do processo de ensino para a internet e fornecendo mais tempo para os professores orientarem e desenvolverem novas atividades. E em relação a conhecimentos e desenvolvimento de pensamento crítico, né, tem incentivo à construção de conhecimentos e desenvolvimento do pensamento crítico e uma postura mais ativa e participativa dos estudantes. Esse artigo tem o objetivo de identificar os possíveis cenários, desejável, indesejável e provável, mediante a implementação de ensino híbrido no programa de mestrado e doutorado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Esse slide apresenta o mapeamento de stakeholders. O quadro 1 mostra os atores relevantes e suas expectativas. Inicialmente, mapeamos os docentes como atores relevantes, tendo a expectativa de uma infraestrutura adequada e também tendo a expectativa de interesse e esforço por parte dos alunos e um baixo índice de falta dos alunos. O Diretório Central dos Estudantes também foi mapeado como ator relevante, tendo a expectativa de continuidade do ensino visando não comprometer o tempo de conclusão do curso e promover meios de inclusão digital para seus alunos. Os demais servidores também foram mapeados como atores relevantes, tendo a expectativa de tecnologia que facilite a operacionalização de suas atividades. Temos a reitoria mapeada também como ator relevante, tendo expectativa de atingimento da missão, visão e valores da universidade. Os sindicatos também foram mapeados como atores relevantes e tendo expectativa de cumprimento dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, não sobrecarga de trabalho dos professores. O Ministério da Educação também foi mapeado como um ator relevante, tendo a expectativa de retorno das aulas presenciais. E empregadores, que têm a expectativa de profissionais contratados, né, que tenham formação de qualidade. Essa lâmina apresenta a análise SWOT, considerando a operação em modelo híbrido de ensino. O quadro 2 apresenta essa análise SWOT, e como forças nós identificamos a assiduidade dos alunos e a pontualidade dos alunos. Como fraquezas, mapeamos a formação dos professores no uso das tecnologias de ensino remoto e a falta de padronização nas ferramentas tecnológicas de ensino. Como oportunidades, foram mapeadas aí a maior oferta de vagas no programa, o aumento da procura pelos alunos, facilidade de acesso para aluno de outros locais, convênio entre universidades, aluno cursando disciplinas isoladas em outros programas de pós-graduação. E como ameaças, mapeamos a redução no networking. Nesse slide, nós apresentaremos a consolidação das variáveis, seus indicadores e suas respectivas fontes, né? Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma Sucupira. Para que serve, né, essa plataforma? Então, o objetivo da plataforma Sucupira é assegurar a qualidade dos cursos de mestrado e doutorado no país, né? O nome da plataforma é uma homenagem ao professor Nelson Sucupira, que foi autor do parecer 977 de 1965, e esse parecer ele conceituou, formatou e institucionalizou a pós-graduação brasileira nos moldes dos dias de hoje. E também uma outra fonte importante que a gente vai falar daqui a pouco é o UF em Números, né? O portal UF em Números ele tem por objetivo apresentar a análise e divulgar os dados institucionais da universidade, né? Apresentar a prestação de contas anual e o acompanhamento da implantação e o desenvolvimento de planos, programas e projetos. Então, a primeira variável que nós mapeamos foi a qualidade de ensino, né? O indicador associado a essa variável é o conceito do programa acadêmico de pós-graduação, mestrado e doutorado em engenharia de produção da UF, e a fonte é a UF em Números.
A segunda variável é a produção e difusão do conhecimento. O indicador associado é a quantidade de publicações e anais de congressos e periódicos, e a fonte é a plataforma Sucupira. A terceira variável é o acesso à educação. O indicador associado é o número de alunos matriculados no mestrado e doutorado, e a fonte é o UF em números. A variável também envolvimento e desenvolvimento da comunidade está associada ao indicador soma do número de eventos organizados, né, número de cursos de curta duração, programas de rádio ou TV e projetos de extensão. E a fonte é a plataforma Sucupira. E a última variável mapeada é a popularização da ciência e da tecnologia, está associada ao indicador número de projetos de pesquisa em andamento e concluídos, e a fonte é a plataforma Sucupira. E a partir dos próximos slides, o Fabrício Maione vai explicar detalhadamente cada uma dessas variáveis. Olá a todos, eu me chamo Fabrício e eu vou dar prosseguimento ao que foi dito pelo André. A variável A que foi escolhida foi qualidade de ensino. Então essa variável ela representa o nível de ensino ministrado no programa de pós. Então inclui dessa forma a adequação ao conteúdo, metodologias de ensino, formação dos professores, gestores e servidores, além dos recursos adequados e favoráveis à aprendizagem. Então, para essa variável foi elencado o indicador conceito do programa acadêmico de pós-graduação, do mestrado e doutorado, em engenharia de produção da UF. A fonte utilizada foi a UF em números, e o histórico está presente na tabela 2. Então, podemos perceber, né, que o curso manteve a mesma nota, tanto no mestrado e doutorado, dos anos de 2015 a 2019. A segunda variável utilizada foi produção e difusão do conhecimento. Uma descrição dessa variável é medir os fluxos da informação, a comunicação acadêmica e a difusão do conhecimento científico. O indicador utilizado foi quantidade de publicações em anais de congressos e periódicos. A fonte desses dados foi a plataforma Sucupira, e o histórico da quantidade de publicações em anais de congressos e periódicos está expresso na tabela 3, contemplando o período de 2017 a 2020, sendo que no ano de 2020 foram coletados os dados até novembro de 2020. Então, como terceira variável utilizada, temos acesso à educação. A definição da variável é disponibilização de vagas para novos entrantes, que são os matriculados do mestrado e os matriculados do doutorado. Então, como indicador para essa variável, foi escolhido o número de alunos matriculados no mestrado e doutorado. A fonte utilizada foi a UF em números, e o histórico da quantidade de publicações em anais de congresso e periódicos está expresso na tabela 4. Nessa tabela está contemplado o intervalo que vai de 2015 a 2019. A quarta variável utilizada foi envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Como descrição dessa variável e definição dela, colocamos que é o eixo de atuação que articula as funções de ensino e pesquisa, ampliando e viabilizando a relação entre a universidade e a sociedade. Então, é o diálogo permanente com a sociedade, mediante ações junto às comunidades, segmentos organizados da sociedade civil, órgãos governamentais e empresas públicas ou privadas, sob a forma de programas, projetos ou ações de extensão universitária. O indicador escolhido foi soma do número de eventos organizados,
número de cursos de curta duração, programas de rádio ou TV e projetos de extensão. A fonte para esses dados foi a plataforma Sucupira. Então, o histórico, que contempla a soma do número de eventos organizados, do número de cursos de curta duração, programas de rádio ou TV e projetos de extensão, está expresso na tabela 5. A quinta variável utilizada foi popularização da ciência e da tecnologia, e ela foi definida como contribuição para a promoção e a apropriação do conhecimento científico-tecnológico pela população, visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável. O indicador escolhido foi número de projetos de pesquisa em andamento e concluídos. A fonte utilizada, plataforma Sucupira. E o histórico do número de projetos de pesquisa em andamento e concluídos está expresso na tabela 6. A partir dos dados das variáveis, indicadores e históricos apresentados, foi possível realizar julgamentos de impactos entre os variáveis, montando uma matriz de impacto cruzado, conforme apresentado na tabela 7. Então, nessa tabela, cada variável se relaciona com as demais, né? Então, a intenção da matriz de impacto cruzado é entender o impacto que uma certa variável tem nas demais. Então, os julgamentos foram realizados numa escala de 7 pontos, que vai de -3 a +3. -3 representa o maior impacto negativo e +3 o maior impacto positivo. Então, apenas para exemplificar, o valor 3 assinalado, ele significa o impacto da variável A na variável B. Como nesse caso o valor é 3, significa que existe um forte impacto positivo da variável A na variável B. A partir da matriz de impacto cruzados, é possível verificar o quanto uma variável impacta nas demais e também o quanto ela é impactada pelas demais. Então, o valor do impacto total que cada variável causa nas demais é representado pela soma algébrica da linha correspondente à variável na matriz de impactos cruzados. Agora, o valor do impacto total que cada variável sofre é representado pela soma algébrica da coluna correspondente à variável nessa matriz, né? Então, a tabela 8 ela apresenta os valores de impacto e dependência para cada variável. Após a definição dos valores de impacto e dependência, foi construída a matriz de impacto versus dependência. O impacto ele é representado pelo eixo X, enquanto a dependência é pelo eixo Y. Então, para o melhor entendimento do posicionamento das variáveis, traçaram-se duas linhas. Uma linha horizontal, que passa pela coordenada de valor médio do impacto, e uma linha vertical, que passa pela coordenada de valor médio da dependência, dividindo dessa forma o nosso gráfico em 4 quadrantes. O quadrante superior direito ele é formado pela variável A, e ele representa a variável de maior relevância, já que tem um impacto elevado e uma dependência acima do valor médio. O quadrante inferior direito ele é formado pelas variáveis D e E ele representa um conjunto de relevância intermediária. Então, as variáveis apresentam valores elevados de impacto, no entanto, valores baixos de dependência. O quadrante superior esquerdo é formado pela variável B e representa também uma relevância intermediária, porque apesar da variável apresentar valor baixo de impacto, tem um valor elevado de dependência.
E o quadrante inferior esquerdo ele é formado pela variável c, e ele representa a variável de menor relevância. Por quê? Possui valor baixo de impacto e valor baixo de dependência. Então, a partir dessa análise, vê-se que a construção de cenários prospectivos foca nas variáveis localizadas nos quadrantes de maior relevância. Então, por outro lado, ela acaba por desconsiderar as variáveis posicionadas nos quadrantes de baixa relevância. Porque a exclusão dessa variável não vai afetar no contexto de análise, né? Então, a variável C, dessa forma, que é acesso à educação, não vai ser considerada na fase seguinte de construção dos cenários prospectivos. Depois de identificadas as variáveis com maior peso, na matriz de impacto versus dependência, foram criadas algumas configurações, com o objetivo de fornecer caminhos a serem analisados pelo grupo, né, que realizou o julgamento das variáveis. Então, a tabela 9 apresenta essas configurações. Então, estão aqui as 4 variáveis, com a exclusão da variável C, conforme nós vimos. Então, a variável A é o conceito MEC, né, o conceito pelo Ministério da Educação, que é o conceito CAPES. Então, ele regula 3 cenários. Um cenário A, que essa nota ficaria entre 1 e 2. Um cenário B, que a nota ficaria entre 3 e 5. E um cenário C, que a nota ficaria entre 6 e 7. Então, a variável B tem como indicador a quantidade de publicações em congressos e periódicos. Então, o cenário A, uma quantidade menor ou igual a 260. O cenário B, de 260 a 343. E o cenário C, maior ou igual a 343. A variável D tem como indicador número de eventos organizados, número de cursos de curta duração, programas de rádio ou TV e projetos de extensão. Então, dessa forma, ela contabiliza, ela é a soma de tudo que foi falado. Então, um cenário A, eu tenho um número menor ou igual a 6. Um cenário B, entre 6 e 13. E o cenário C, maior ou igual a 13. E a variável E é o número de projetos de pesquisa. O cenário A, menor que 20. O B, entre 20 e 40. E o cenário C, maior que 40. Após a análise das configurações, foram identificados 3 cenários. A tabela 10 representa o cenário desejado, a tabela 11, o cenário indesejado, e a tabela 12, o cenário provável. Então, foi marcado aqui na tabela 10, com a cor verde, as configurações selecionadas para o cenário desejado. Foi marcado de laranja as configurações selecionadas para o cenário indesejado. Marcado de amarelo as configurações selecionadas para o cenário provável. Visando alcançar o cenário desejado, é recomendado que o Departamento de Engenharia de Produção da pós-graduação implemente as seguintes ações estratégicas: maior divulgação do curso, maior divulgação dos projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, aprofundamento do networking, maior acompanhamento da satisfação dos docentes, discentes e sociedade em geral, homologação de tecnologias de ensino híbrido, redesenho de processos e aperfeiçoamento da gestão, monitoramento dos critérios do MEC/CAPES, criação de base de dados compartilhada de eventos futuros,
congressos, simpósios, seminários, formação de parcerias com outras universidades e centros de pesquisa e estabelecimento de convênios com empresas públicas e privadas. Para o curso de pós-graduação de Engenharia de Produção na UF, é importante o entendimento do seu sistema, para assim criar um planejamento de prospecção a seu tipo de serviço. O entendimento do sistema ampliou a visão sobre as variáveis internas que poderiam gerar impactos positivos ou negativos relacionados à universidade. O estudo estratégico do curso de pós-graduação na UF avaliou como esse se encontra em relação à área acadêmica e também procurou entender as variáveis externas que influenciam no seu funcionamento. O uso da matriz de impactos cruzados e a criação de indicadores com suas variáveis permitiu a montagem dos cenários possíveis à universidade. No fim, convergindo todas essas informações, foi possível montar planos de ação para os possíveis casos futuros. Espera-se que a pesquisa contribua para que o curso de pós-graduação em Engenharia de Produção da UF reflita sobre seu planejamento estratégico, fomentando a construção de alternativas para a superação das dificuldades e melhoria de seus processos. A partir do estudo realizado pelos autores, é possível ter uma melhor gestão para futuras decisões que a universidade irá tomar. Com a avaliação feita anteriormente, é possível indicar a urgência dessa universidade em realizar a transição para um método de ensino híbrido no curso de pós-graduação em Engenharia de Produção. Muito obrigado pela atenção e até logo.